Convidamos para mediar a primeira palestra a professora do curso de Direito desta instituição, a senhora Poliana Marinho Madeiros. Neste momento, a mediadora fará uma breve leitura do currículo do palestrante. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos colegas da instituição, professores, coordenadores, colegas advogados, membros dos órgãos públicos que estão presentes, aos nossos maravilhosos e queridos alunos. Obrigada por terem vindo. E hoje nós ouviremos a palestra do professor Clóvis Carvalho Brito, uma pessoa simpaticíssima, tá? Provavelmente vocês vão gostar muito da exposição dele. O professor Clóvis é pós-doutor em Estudos Culturais no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, linha de pesquisa Arte, Cultura e Patrimônio, doutorando em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, ULHT, Portugal, linha de pesquisa Sociomuseologia, Patrimônio e Desenvolvimento Cultural, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e mestre em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Realizou os cursos de aperfeiçoamento em Estudos Avançados em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal, ULHT, e em Gestão Contemporânea da Cultura, do OEA, Unesco, professor adjunto do curso de Museologia da Universidade de Brasília, professor nos programas de pós-graduação em Antropologia e em Culturas Populares da Universidade Federal de Sergipe, UFS, professor no programa de pós-graduação em Museologia da Universidade Federal da Bahia, UFBA, integra os grupos de pesquisa, cultura, memória e desenvolvimento, UNB, História Regional, Manifestações Artísticas e Patrimoniais Culturais, UEM, e Observatório da Museologia na Bahia, UFBA. Tem experiência nas áreas de ciências sociais, com ênfase em Sociologia da Literatura, Sociologia da Religião e Antropologia dos Museus e Patrimônios, e em Museologia, com ênfase em Teoria Museológica. A palestra, que tem como tema Registro do Intangível, fissuras no registro da arte e na patrimonialização das diferenças. Para apresentar essa reflexão, convidamos o professor doutor Clóvis Carvalho Brito. Bom, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite da Faculdade Dom Orione, na pessoa do professor Daniel Vilarinho, em nome do qual estendo a todos os demais professores dessa faculdade e dos demais professores que estão aqui. Tá? Agradeço a simpatia de ler o currículo, essa questão toda protocolar, mas eu diria que disso tudo, de formação, de título, né, que é importante para a gente, acho que fico mais feliz em falar assim, eu sou professor. Assim, eu sou professor e foi uma escolha muito consciente de seguir a carreira de professor pesquisador. Bom, também fico muito feliz com o tema do encontro, né, Direito, Educação e Arte. Num tempo em que nós, operadores do direito, pesquisadores no campo do direito, temos deixado a desejar, em alguns momentos eu prefiro até falar, eu me apresento como sociólogo, museólogo, antropólogo, eu tenho múltipla formação, eu prefiro trazer as outras formações, porque às vezes me envergonha, tá? E aproveito para parabenizar a faculdade, todos os organizadores desse encontro, não poderia deixar de destacar pela temática, pela coragem da temática, num tempo que a OAB de Goiás, que é do meu estado, essa semana está fazendo um curso desconstruindo as ideias de gênero. Né? Então, quando a gente vê que
um encontro que está ampliando, né, desconstruindo, ampliando, provocando, trazendo uma série de reflexões. Acho que está na vanguarda, né, e quem dera, grande parte do direito, dos pesquisadores do direito, dos estudantes, também seguissem essa perspectiva. Bom, sem maiores delongas, eu não fiz um texto para ler, não é uma conferência. Eu trouxe alguns tópicos, algumas ideias para a gente refletir. Então, a minha ideia maior aqui é trazer 3 grandes provocações, né, para vocês. Não tenho a pretensão de chegar a nenhuma resposta. Tá? O título da minha fala, então, Registro do Intangível, Fissuras no Registro da Arte e na Patrimonialização das Diferenças. Eu começo, então, pensando no campo do patrimônio, quando o campo é o patrimônio, tá? Entendendo também que o direito está dentro do campo do patrimônio, ou integra o campo do patrimônio, né? Eu estou chamando, então, o campo do patrimônio cultural, compreendido como um subcampo dos museus e coleções, e é um conjunto de mudanças, né, que eu tenho no campo artístico, que vão reverberar no campo jurídico. Então, eu tenho atravessamentos de poder, discursos, agentes que lutam pela consagração de determinadas leituras sobre o passado e o presente, e pela monumentalização de legados. Ora, de alguns paradigmas. O primeiro é o tradicionalista, substancialista, é um que vigora ainda com muita força entre nós, o mercantilista, o conservacionista, monumentalista, e o participativo, que é o ideal a ser atingido. Nesse contexto das políticas internacionais de preservação ao patrimônio, nós temos discursos chamados de retórica da perda. O que significa isso? É necessário preservar tal bem, tal prática, tal objeto, tal memória, para evitar que se perca. Esse é o discurso da política da retórica da perda. E a gente analisando a trajetória das políticas federais de preservação aos patrimônios, um dos marcos é o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que ainda está em vigor, que institui, dentre outras coisas, a prática do tombamento, que ao longo do século XX foi ampliado de bens individuais, isolados, para conjuntos urbanos, arquitetônicos, bens móveis integrados. Com o anteprojeto do escritor Mário de Andrade, acho que é digno de nota. Só que até a década de 80, os únicos bens que eram reconhecidos oficialmente pelo poder público, pelo Estado brasileiro, era o que se convencionou designar de patrimônio de pedra e cal, ou seja, os bens arquitetônicos, né? E esses bens representativos de uma determinada parcela da nossa sociedade, ou seja, de uma elite branca, heterossexual, masculina. Por isso que isso vai reverberar no conjunto dos bens que eram protegidos ao longo do século XX. Fortificações, igrejas católicas, casas de câmara e cadeia, quartéis. E um conjunto de bens e expressões se integrava na rubrica do chamado patrimônio não consagrado. Começa então um conjunto de embates para as políticas de representação, isso a partir da década de 80, quando outros bens que não integravam esse rol começaram a ser dignos, né, a serem contemplados pelas políticas de patrimonialização. Então nós temos assim, na década de 80, os tombamentos dos primeiros terreiros, o terreiro da Casa Branca em Salvador, patrimônios indígenas, de imigrantes, uma casa do colono, uma casa de chá japonesa. Há uma ampliação do conjunto de bens. Isso só é possível graças às normativas às orientações da Unesco e à nossa Constituição de 88, no capítulo da cultura, no artigo 216, em que vai falar que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente em conjunto, portadores de referência, identidade, ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e, naquele momento, incluindo formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, obras científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. No parágrafo 1º desse artigo, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. É a partir desse artigo da Constituição, 216, que eu começo a minha fala, que eu centralizo a minha fala hoje com vocês. Ele traz algumas questões interessantes para a gente pensar no direito. Ele amplia o rol dos bens, ele amplia a política de patrimonialização, que a gente banaliza muito. A gente costuma dizer que tudo é memória, tudo é patrimônio, nem tudo é memória, nem tudo é patrimônio, nem tudo é digno de ser patrimonializado, nem tudo eticamente deve ser patrimonializado, né? Patrimônio é um ato jurídico-político. Então, nós temos bens culturais, né? Todos os bens patrimoniais são bens culturais, mas nem todos os bens culturais são bens patrimonializados, né? Bom, desse artigo surge um decreto-lei, o decreto número 3.551 de 2000, que institui o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Bom, o que a gente tem pode passar por gentileza. O que a gente tem na trajetória de preservação do patrimônio brasileiro é um conjunto de orientações para o patrimônio dito material, nos livros arqueológico, etnográfico e paisagístico histórico das belas artes e artes aplicadas, e mais recentemente, a partir de 2000, o dito patrimônio imaterial, com os livros de registro dos saberes, formas de expressão, celebrações e lugares. Ora, isso é só didaticamente falando, né? Essa dicotomia, na prática, ela não existe, de separação entre o material e o imaterial. Para o bem material existir, precisa de um conjunto de saberes, o intangível está aí, e vice-versa. Bom, pode passar por gentileza. Eu fiz uma lista, trouxe alguns exemplos desses bens que foram registrados pelo governo federal. A minha fala tem um recorte na legislação federal. De 2006 a 2012, a gente vê que tipologia de bens que foram reconhecidos como patrimônio nacional. Cachoeira do Irauteré, lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uapés e Papuri, livro dos lugares. Feira de Caruaru, lugares. O frevo nas formas de expressão. Matrizes do samba do Rio de Janeiro, formas de expressão. Tambor de crioula do Maranhão, também. Moda artesanal de fazer queijo de Minas, nos saberes. Ofício dos mestres da capoeira e roda da capoeira, esse também está registrado em todo o Brasil, então o estado do Tocantins também entra como esses dois bens do patrimônio nacional intangível. Modo de fazer renda irlandesa, nos saberes. Toques de sinos em Minas Gerais. Ofício de cineiro, festa do Divino Espírito Santo em Pirinópolis. Sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Ritual e aiocá do povo indígena Enauê, festa de Santana do Caicó. Complexo cultural do Bom Meu Boi no Maranhão, e esse aqui também, que é dividido com Goiás e Tocantins, é Ritiocô, expressão artística e cosmológica do povo Carajá, e os saberes e práticas associados ao modo de fazer bonecas Carajá. Então, eu falei que eu ia fazer 3 provocações, a gente chega então na primeira provocação. A minha primeira provocação é o seguinte: de que maneira as lembranças e os esquecimentos dos grupos indígenas são preservados por eles e por nós? Preservar suas memórias não seria garantir condições dignas para suas sobrevivências? Primeira provocação. Por que eu estou trazendo grupos indígenas? Recorte que eu trago. Porque se não eram contempladas na política federal de preservação. Então, grande parte das expressões são das matrizes afro-brasileiras e indígenas. O meu recorte aqui é dentro do campo das expressões indígenas. Eu estou falando de registro de arte. E é justamente a primeira provocação, o nosso entendimento do que eu estou chamando de arte. A gente costuma dizer e ver a ideia de artesanato indígena, artesanato africano, e não entender como arte, né? E a minha provocação é essa. Então, assim, preservar esse patrimônio que é nacional, ou foi reconhecido como sendo nacional, não seria dar condições dignas para que os indígenas, no caso da arte indígena, sobrevivam?
Eu pego os dados, então, do relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, de 2014, do Conselho Indigenista Missionário. E ele destaca, né, já em 2014, paralisação das demarcações, discursos racistas e decisões judiciais fundamentalistas com relação aos povos indígenas. Dentro do relatório, eu fiz uma seleção, ele é dividido entre violência contra o patrimônio, omissão e morosidade na regularização de terras, conflitos relativos a direitos territoriais, invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos. Violência contra a pessoa, assassinatos, tentativa de assassinato, homicídio culposo, ameaça de morte, ameaças várias, lesões corporais dolosas, abuso de poder, racismo e violência sexual. Violências provocadas por omissão do poder público, suicídio, desassistência na área da saúde, mortalidade infantil, disseminação de drogas, desassistência na área de educação escolar indígena, desassistência em geral. E aí eu me pergunto, e as violências simbólicas que atravessam o campo da arte, da memória, das memórias e dos patrimônios? Não seria também uma violência do poder público? E aí eu começo essa provocação com algumas referências que são minhas, né? Eu não sou indígena, e eu acho importante valorizar também os discursos nativos. A primeira, eu só trago algumas imagens do nosso imaginário nacional com relação aos povos indígenas e à arte no Brasil. Aqui a gente tem uma tela no Museu Paulista, na USP, ou chamado Museu do Ipiranga, Bandeirantes de Diabo Velho. Ou seja, para contar uma história indígena, a gente constrói um mito do branco paulista. Da mesma forma, em Goiânia, no centro de Goiânia, a estátua de Armando Zago, é uma escultura bandeirante da turma da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, é da turma de Ulisses Guimarães, ele doou para o centro de Goiânia. Está lá, memória indígena. A próxima foto é do Museu do Ipiranga, é o saguão principal. Aí eu tenho uma série de esculturas e pinturas dos bandeirantes, dos nossos heróis. E, em seguida, volta um pouquinho, por gentileza. Volta. Não, é isso, obrigado. Eu tenho aqui no Parque do Ibirapuera o Brecheret, os bandeirantes também, né? E toda a saga da colonização, da ocupação do interior do Brasil. Por gentileza, pode passar. E um detalhe aqui, né, de alguns protestos que os indígenas, principalmente liderados pelos Guarani, fazem frequentemente nessa escultura. E eu ouço muitos operadores do direito falar que ainda é pichação, danos ao patrimônio público. Para a antropologia a gente vê, eu fico no meio do caminho, né, com as formações, mas para a antropologia a gente também dilata um pouco do olhar, para entender, para o discurso nativo, por que esses indígenas estão fazendo isso? Será que é um patrimônio? Será que não é uma violência a gente erguer estátuas de pedra, como eles dizem, para aqueles que os massacraram? A gente age como se os indígenas não existissem, como se nós não tivéssemos no Brasil 305 etnias indígenas, com idiomas diferentes, com cosmologias diferentes. E nós não perguntamos o que significa os grafismos nos corpos, as pinturas corporais para os indígenas. Então, quando eu olho essa imagem, do ponto de vista dessa alteridade, significa outra questão para esse grupo. Mas continuemos. Trago aqui alguns monumentos nacionais em homenagem aos bandeirantes. É a memória indígena, estou falando de memória indígena, tombado pelo Patrimônio Nacional, 1951. Dentro desse museu eu tenho, pode passar, por gentileza, arte sacra. Eu tenho São José de botas. Olha o detalhe, as botas dos bandeirantes, né? Então, nem o sagrado está imune a essa lógica que nós fabricamos. E eu tenho uma escadaria, pode passar por gentileza. Eu tenho uma anterior, isso, obrigado. Nessa escadaria, o que está no vão da escada é a única representação que eu tenho da população indígena do centro-oeste do Brasil. Ou seja, a memória indígena está no vão da escada, e o que não está no vão da escada, o que está de frente, é essa urna funerária, uma isaçaba.
Ou seja, quando eu tenho uma cultura material que representa o indígena entre nós, é quando ele está morto. É para mostrar de uma cultura pretérita, como se ele não existisse entre nós. Tenho em Goiânia também, pode passar. Estou trazendo algumas memórias minhas, tá? O Monumento aos Povos Indígenas, do Ciron Franco, inaugurado em 92, que são 500 totens, né? Só que, pode passar por gentileza, rotineiramente ele se encontra assim, quebrado. O artista restaura, quebram, restaura, quebram. Pode passar. Tem o Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, também, Niemeyer, que vive com a coleção do Darcy Ribeiro e da Berta Ribeiro, uma das principais coleções de etnologia indígena que nós temos aqui no país, e que vive sempre correndo o risco de ser despejado. Porque ainda ouço de alguns colegas da Universidade de Brasília, poucos, felizmente, que uma arquitetura de Niemeyer para colocar coisa de índio. Vamos passar por gentileza. Eu tenho aqui um monumento também em Brasília, uma estátua em celebração à cultura indígena e de resistência. É um monumento ao índio Galdino, que ele tem 3 momentos aí, né? Quando, dependendo da posição do sol, ele aparece na contraface. Justamente um índio Pataxó, que foi comemorar o Dia do Índio em Brasília e que alguns estudantes, alguns adolescentes de classe média de Brasília queimaram, não porque ele era índio, porque achavam que ele era um mendigo. Aldeia Maracanã. Olha alguns exemplos, está ficando recente, né? As provocações bem próximas. Estacionamento para a Copa do Mundo no Rio, a exigência da FIFA ampliar o estacionamento do Maracanã. Vamos então destituir o Museu do Índio, que era um problema, entre aspas, naquele momento. E até hoje está interditado no Rio de Janeiro. Aí chega a segunda provocação das 3. Preservar as culturas indígenas, entendido arte aí como arte indígena, é aplicar, impor o nosso conhecimento técnico contra as retóricas da perda. A imposição desses modelos que são nossos, eurocentrados, etnocêntricos, não seria uma forma de violência simbólica? Porque o nosso discurso é muito bonito. Nós, está lá na Constituição que nós estamos preservando um patrimônio que é nacional. Mas a nossa forma de pensar a preservação não necessariamente é a mesma da deles. E aí eu falo, volta à Comissão Nacional da Verdade, lá do relatório, né? Então, assim, a Comissão Nacional da Verdade apresentou no relatório final, está disponível na internet, quem nunca teve a curiosidade de ler, nesses tempos eu acho que é muito importante ler, né, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade e o movimento Memórias Reveladas, cada vez mais. Né? Ainda mais aqui no Tocantins, eu tenho parentes que estão ainda até hoje desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Minha tia faleceu ano passado, uma tia-avó, esperando os 2 filhos voltarem. Ela achava que eles iam voltar em algum momento. E nós ainda ouvimos pessoas jovens, então acho que é um papel nosso como educador, falar, acho que é fundamental. A ditadura nunca foi boa em lugar nenhum do mundo. Então vamos repensar isso. Mas enfim, dentro do relatório da Comissão Nacional da Verdade, no tomo 2, no texto 5, é um volume gigante intitulado Violações dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas. Ora, mas o que tem a ver povos indígenas com a ditadura militar no Brasil? Bom, a comissão reúne então diversas recomendações ao Estado brasileiro em busca da solução de conflitos atuais e de reparação das violências apuradas contra o indígena brasileiro entre 46 a 88. O que conclui o relatório da Comissão da Verdade nesse tomo? A. Pedido público de desculpas do Estado brasileiro aos povos indígenas pelo esbulho das terras tradicionais e pelas demais graves violações de direitos humanos. B. Reconhecimento pelos demais mecanismos e instâncias da justiça transicional do Estado brasileiro de que a perseguição aos povos indígenas visando a colonização de suas terras durante o período investigado constituiu-se como crime de motivação política, crime político. C. Instalação... E aí eles chegam a uma conclusão muito interessante. A necessidade de instalação de uma Comissão Nacional da Verdade Indígena
exclusiva para o estudo das graves violações dos direitos humanos contra os povos indígenas, visando aprofundar os casos não detalhados. Ou seja, o que a Comissão Nacional da Verdade identificou é que são tantos dados com relação aos povos indígenas que é preciso de uma comissão específica, porque só ela não daria conta. Inclusão da temática das graves violações dos direitos humanos ocorridas contra os povos indígenas nesse período no currículo oficial da rede de ensino, regularização e desintrusão das terras indígenas como a mais fundamental forma de reparação coletiva pelas graves violações sofridas pelos povos indígenas e, está lá em negrito, promoção de campanhas nacionais de informação à população sobre a importância do respeito aos direitos dos povos indígenas, lá embaixo, considerando que a desinformação da população brasileira facilita a perpetuação das violações descritas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. E aí a minha provocação, eu pergunto para vocês, é qual é o papel dos patrimônios, dos museus e dos acervos de arte e do direito nesse momento, né, nessa instância de conscientização. Será que nós estamos preparados para isso? Eu chego na última provocação. Quais os desafios da antropologia, do direito, da museologia, do campo das artes, na preservação das coleções etnográficas, nos museus antropológicos, na arte pública e na autorrepresentação? O que eu estou chamando de autorrepresentação é a valorização do discurso nativo. Não é no dia 19 de abril a gente ir lá fazer subrepresentações ou trabalhar propostas exóticas das populações indígenas. Eu tenho muitos alunos indígenas na Universidade de Brasília. Então a gente pode escolher se é nas veias ou nas mãos que nós temos sangue indígena. E aí a minha provocação é que em que medida nosso instrumental jurídico contribui para a salvaguarda e para a destruição dessas práticas. Qual o papel das políticas culturais nesse processo? E aí eu trago a discussão das alteridades, apresentadas por uma antropóloga carioca, chamada Regina Abreu, que ela vai trabalhar com 3 níveis de alteridade. A radical, que é quem ainda sobrevive entre nós, pensar o indígena distante, isolado, não contactado, exoticizado. A próxima, que é um indígena que eu conheço, que está próximo das cidades. E a mínima, quando eu sou o indígena que estou aqui pensando, falando, escrevendo, produzindo arte. E eu trago alguns exemplos dessas alteridades. Aqui, a exposição antropológica de 1882 no Museu Nacional, no Rio, quando os próprios indígenas foram colocados vivos dentro de vitrines. O tema da minha fala hoje, o recorte é indígena, mas se fosse um recorte afro-brasileiro, também daria da mesma coisa, da mesma forma com os zoológicos humanos. Uma alteridade já próxima, um exemplo de autoridade próxima, o Museu do Índio, um museu sem preconceito da década de 40, pensado pelo professor Darcy Ribeiro. E um exemplo de alteridade mínima, Museu Mágota, em Benjamin Constant, no Amazonas. É um museu indígena feito por indígenas, para indígenas e com indígenas, expressando a arte indígena. Em seguida, eu tenho um bem que é nacional, registrado, Goiás e Tocantins, as bonecas Hichocó, as bonecas Carajá. E, por fim, eu tenho o primeiro bem registrado como patrimônio intangível do Brasil, um patrimônio nacional, a arte cursiva dos grupos Uajapi do Amapá, é o grafismo indígena dessa comunidade, e ele também é considerado obra-prima da humanidade pela Unesco. Está registrado também. E aí a gente começa a pensar algumas das questões para a gente começar a encaminhar para as conclusões sobre o que é o entendimento de arte. Estou chamando de arte o grafismo. E eu trago algumas reflexões. Primeiro, a ampliação do conceito de patrimônio para além da pedra e cal, contemplando manifestações culturais diversas. Isso está na Constituição, lá no 216. Uma prática estimulada pela recomendação sobre a salvaguarda das culturas tradicionais e populares, lançadas pela Unesco em 89, e consolidada pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de 2003. Intelectuais, pesquisadores ou o poder público
decide que vai tombar ou registrar o bem, não necessariamente conversando, entendendo e explicando para aquela comunidade o que é esse bem, o que é esse tombamento, o que é o registro, o que são as consequências dessa patrimonialização, né? Porque às vezes a patrimonialização pode ser perversa. E aí é o exemplo que eu trago, por isso que é um exemplo muito bom para pensar a arte cursiva e a arte indígena. Né? Por quê? Está imbricado nessa rubrica aí de patrimonialização das diferenças. Porque, primeiro, a categoria tradicional tem sentidos diversos e dinâmicos. Segundo, a patrimonialização da arte cursiva traz alguns efeitos inesperados. Vou trazer alguns exemplos. Ela foi registrada, então, no Livro dos Saberes, em 2001, e na lista do Patrimônio da Humanidade, já falei para vocês. Algumas agências internacionais e nacionais introduziram, então, uma nova forma de registro que é desconhecida das próprias comunidades. Ou seja, as pinturas corporais ou os grafismos começam a ser reguladas por outras leis. E a própria noção de direito coletivo, né, que tende a englobar a comunidade tradicional como um todo, tem que ser relativizada, porque, em geral, a própria comunidade dita tradicional é hierarquizada, ou seja, nem todos os indígenas ao Ajapi podem fazer grafismo. Ora, se mesmo dentro da comunidade há uma hierarquia, como é que esse bem é um patrimônio nacional? Nós nos identificamos com esse bem, com essa prática? Será que a nossa forma de registro, de concepção de arte, é a que deve vigorar? Estou concluindo. As dificuldades das comunidades indígenas de reconhecer a dimensão nacional nos elementos da sua cultura. Porque, para a conquista de uma série de direitos, eles não são membros da comunidade imaginada da nação. Mas, para figurar dentro do rol dos bens, aí eles têm a arte cursiva. Ou seja, a arte cursiva ela sobrepõe como mais importante do que a vida dessas comunidades. Não interessa se eles têm condições mínimas de sobrevivência, desde que a arte cursiva, os grafismos, estejam nas coleções do Alexandre Olorkvich, que estejam na Casa Cor, estejam em uma série de outros elementos que não dizem respeito a essas comunidades. Né? Eu começo a um processo de gentrificação. E vários usos, então, que colocam em risco a própria relação dessa comunidade. Né? Por exemplo, os grafismos, muitos são utilizados sem o prévio conhecimento do grupo. Colocam em risco o plano do sobrenatural, que é fundamental para essas comunidades. Não é todo momento que é possível fazer o grafismo. Eu tenho uma cosmologia, eu tenho um calendário ritual para esse grafismo. Os próprios Ajapi acreditam, né, que os detentores dos grafismos não são eles. Ora, então se eu já tenho uma dificuldade de pensar numa autoria coletiva, mas que nem muitos deles podem fazer o grafismo, podem executar a arte, como é que fica quando a gente pensa outros exemplos, né, que a gente poderia ficar aqui conversando, a Cachoeira de Jerauteré, o lugar sagrado dos povos indígenas dos Oapês e Papuri, o ritual Eoká do povo indígena Enauê, e remete então ao ensaio do Marcel Mauss sobre a dádiva, como a interação é regida pela lei da realidade, que distancia-se do direito. E aí eu trago as turmas de estudos interculturais indígenas nas universidades. Já tem uma série de trabalhos. A gente tem na Universidade de Brasília a primeira indígena que fez mestrado em Direito. Semana passada ela estava na universidade relatando as dificuldades. E aí eu tenho um recorte de gênero, né? Na minha fala eu não trouxe isso. As interseccionalidades, que aí é uma outra questão mais grave. E as minhas provocações finais é pensar, né, os choques com a lógica patrimonial no campo do patrimônio. Os distintos patrimônios devem seguir regras idênticas ou universais? Acho que é uma questão para a gente pensar. Eu tenho um ordenamento jurídico que trata da mesma forma distintas culturas, distintos patrimônios. Pensar numa perspectiva decolonial, em que medida nosso olhar também, a nossa interpretação, a nossa subjetividade, a produção de conhecimento vai interferir. E pensar, eu trago duas questões para encerrar. Existe uma via de reciprocidade que reconheça as contribuições das culturas indígenas, da arte indígena, como experiências possíveis de serem adaptadas para as nossas práticas culturais? Eu não vejo isso. Eu vejo o contrário. Nosso ordenamento, a nossa visão de mundo, uma visão extremamente eurocentrada, etnocêntrica, querendo colonizá-lo.
a arte indígena de acordo com os nossos critérios. E nós dizemos que nós estamos preservando. Né? E a minha pergunta é, qual o papel dos integrantes do campo do direito, nós todos, aí aqui eu reapareço no campo do direito, né? Para esse campo do direito aqui, eu sou do direito. Para outros, eu fico calado. Prefiro dizer que não. Qual o papel, nosso papel, no respeito à patrimonialização das diferenças? Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço a brilhante exposição do professor Clóvis. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário muito rápido, professor, porque eu me deparei uma vez com um livro numa livraria na PUC, em que ele contava histórias para crianças, e eram lendas de povos indígenas, e ele foi todo ilustrado por indígenas. Parece-me que não me lembro qual a origem, não me lembro se era Carajá, porque tem uma forte, a Universidade Federal de Goiás, né, ela tem fortes estudos, né, com os carajás, inclusive linguísticos, né, para preservar essa história, essa memória, essa ancestralidade que nós não nos reconhecemos mais, né. É muito interessante essa questão das ausências, né, como o índio é ausente na nossa história, na nossa cultura e no direito de modo geral. E o que é interessante, o professor coloca muito bem a questão do diálogo, né? Acho que a questão é nós, aqui no campo do direito, precisamos aprender a dialogar com a diferença. E aí, a partir disso, nós podemos construir coisas novas, né? Muito bem. O que a professora falou, eu acho que ela tocou num ponto fundamental. Valorizar a diferença e combater a desigualdade. Fiz um recorte hoje, uma opção deliberada para trazer a arte indígena. Como eu disse, eu poderia discutir a questão afro-brasileira, que eu pesquiso. A gente podia fazer um debate da mesma forma que eu construí, com relação aos patrimônios e artes, com viés de gênero, o lugar das mulheres também não é diferente. A gente está numa semana fundamental para a gente pensar a diferença. A gente está na Semana Internacional dos Museus e a Semana Internacional de Combate à LGBTfobia, que também a gente poderia fazer o mesmo itinerário. E muitas vezes nós achamos que essas questões da diferença devem ser combatidas, ao invés de valorizadas, né? Assim, a diferença ela tem que ser a todo momento valorizada. É isso que nos enriquece e vai construir a nossa identidade. E as desigualdades, os excessos de desigualdade, a gente combate. É isso. Muito obrigado. Obrigada, professor.